Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, de Stefan Arroio. 3 abordagens diferentes do conhecimento e a questão de prova. Somente conheço a verdade quando ela se torna vida em mim. Søren Kierkegaard. O filósofo e físico White, em 1948, no seu livro The Next Development in Man, argumenta que a tradição intelectual do Ocidente foi marcada por aquilo que ele chama de dissociação. O que ele quer dizer com isso é que cada vez mais, desde o tempo de Platão e de São Paulo até ao século XX, o comportamento deliberado do homem ocidental, dirigido por sua mente, tem sido organizado através do uso de conceitos estáticos da natureza, ao passo que o seu comportamento espontâneo, em resposta direta à sua experiência imediata, continua a expressar inevitavelmente os processos formativos que realmente caracterizam a natureza toda. Esta dissociação entre o corpo e a mente, a personalidade e a natureza, o intelecto e o senso do sentimento e da intuição tem impregnado toda e qualquer abordagem de vida adotada pelo homem ocidental, intelectual, religiosa, económica ou política. Normalmente, as raras exceções a esta tendência têm sido os poetas, os místicos e outros que estão situados na periferia da vida sociocultural. Esta tendência dissociativa levou ao colapso da cultura ocidental, conforme pode ser visto nas grandes guerras, na crise ecológica dos dias atuais e nos problemas físicos e mentais que se avolumam com rapidez. White, em 1954, prossegue dizendo: se a natureza no todo é um grande sistema em perpétua transformação e desenvolvimento, a tentativa de isolar qualquer parte está destinada ao fracasso. Em particular, a separação do homem como dependente do campo da natureza objetiva cega-o para a forma de vida apropriada para ele. O homem só pode compreender-se plenamente fundindo o conhecimento objetivo obtido através da observação da totalidade da natureza orgânica com o conhecimento subjetivo de experiência individual. Isso pode trazer uma nova tranquilidade e autoaceitação, uma simplicidade baseada no conhecimento. Os preconceitos negativos da moralidade convencional são substituídos por entusiasmo positivo pela vida em desenvolvimento. Lê-se na página 121. White assinala que desde o tempo dos gregos e os pensadores têm-se situado em 2 campos, que podem ser chamados de escola atomística e escola holística, e os que aderem a um ou ao outro dos 2 tipos de abordagem não gostam da outra opinião, que serve como complemento. Em nossa vida diária, usamos as 2 abordagens com graus de ênfase variáveis, muito embora a abordagem holística seja sem dúvida a mais abrangente e a mais útil para se compreender os sistemas vastos ou o todo orgânico. Conforme escreve White, a abordagem holística, isto é, a consciência de forma e de padrão, não pode ser ignorada desde que é irrefutável ao facto de que formas regulares dominam a natureza e tudo aquilo que vemos e experimentamos. Esse mesmo problema de concepções conflitantes da vida é notado pelos psicólogos e pelos filósofos existenciais. O psicólogo Rollo May, em 1958, diz que o existencialismo procura compreender o homem cortando abaixo da visão entre sujeito e objeto, pela qual a mente ocidental
tem sido atormentada desde logo depois da Renascença. Muitos existencialistas reconhecem pelo menos duas abordagens diferentes do conhecimento, aquela do mistério, à qual Gabriel Marcel se refere como sendo tudo o que possa ser chamado pessoal, tanto humano quanto divino, e a do problema, que nasce da análise das partes do todo. Marcel prossegue dizendo que a própria existência não é explicada, mas antes tem que ser esclarecida para poder ser realmente entendida. Pascal, o filósofo francês, negou que o mundo, e especialmente o homem, pudesse ser verdadeiramente compreendidos por meio da análise racional. Ele afirmou que a intuição, isto é, ver através da superfície das coisas e penetrar no seu mistério essencial, era fundamentalmente a chave para se compreender o homem e o mundo. Aquilo a que Marcel e Pascal estão se referindo aqui, hoje em dia é chamado de abordagem holística. Esclareçamos, então, as diferenças básicas de abordagem que levavam à dissociação da mente ocidental e ao ênfase imerecido sobre atividades puramente intelectuais. As grandes escolas de mistério da antiguidade, predecessoras das modernas técnicas psicoterapeutas, ensinaram que a consciência humana só é limitada pelas fronteiras intelectuais arbitrárias que ela impõe a si mesma. Ao estudarmos a história da civilização ocidental, percebemos que a ênfase grega sobre a ciência e a razão é considerada como o ponto crítico crucial no desenvolvimento intelectual e cultural do homem ocidental. Essa, naturalmente, foi uma era de grande crescimento na compreensão do homem a respeito de si mesmo e do universo. Todavia, a contribuição dos gregos não se limitou à descoberta de certas leis naturais. Em atividade do mundo material, ela também se estendeu até aos domínios da vida e do desenvolvimento interior do indivíduo. Conhece-te a ti mesmo foi a ideia-chave básica para o desenvolvimento da filosofia grega, e a palavra filosofia significa literalmente amor à sabedoria. Para os gregos, a ciência não era simplesmente a reunião de dados na esperança de que certas correlações pudessem ser descobertas. Era antes uma pesquisa sistemática em busca das verdades essenciais ocultas sobre a vida e a natureza e uma tentativa de descobrir não só as leis naturais, mas também as leis metafísicas universais e da própria vida. E para os gregos, raciocinar não se referia simplesmente aos cálculos próprios de computadores da mente lógica, mas antes a uma combinação inspirada ou inspiradora de análise e intuição baseada em ideais de elegância e simetria. Muitos cientistas modernos ainda acreditam que as teorias mais abrangentes têm que ser necessariamente as mais elegantes esteticamente, satisfatórias e essencialmente simples. Contudo, no caso de muitos cientistas, este ideal tem sido esquecido ou ridicularizado e a procura de verdades de grande alcance tem sido negligenciada por causa de uma ênfase exagerada dada à análise crítica. Para sermos verdadeiramente científicos, temos que nos abster, o quanto for possível, de impor as nossas próprias expectativas, desejos e limites intelectuais preconcebidos sobre a mente dos homens, para que assim o espírito possa crescer em liberdade e florescer. Muitos cientistas, porém, inclusive psicólogos, têm limitado desnecessariamente a sua visão do homem e dos seus potenciais.
Quando um homem constrói intelectualmente uma parede ao redor de si mesmo, essa parede não afeta o que está fora dela, simplesmente impede que o homem veja aquilo que está de fora, distorcendo a estrutura do todo. Nós tentamos compreender a vida limitando-a e classificando-a, tomando como base principalmente os nossos preconceitos intelectuais e as nossas predisposições emocionais. Com demasiada frequência, porém, acabamos nos limitando, pois o que ela é, não importa o que possamos dizer a respeito. As instituições educacionais da nossa cultura poderiam aprender uma lição lucrativa com o mestre Zen Suryu Suzuki Roshi, em 1970. Nossa mente original é mente de principiante, na realidade uma mente vazia e pronta. Se a nossa mente está vazia, ela está pronta para qualquer coisa, está aberta para todas as coisas. Na mente do principiante há muitas possibilidades, na do entendido há poucas. Na mente do principiante não há pensamento. Eu realizei alguma coisa. Todos os pensamentos egocêntricos limitam a nossa mente vasta. Quando não temos nenhum pensamento de conquista, nenhum pensamento do ego, somos verdadeiros principiantes. Então podemos realmente aprender alguma coisa. O intelecto é principalmente vantajoso para a utilização do mundo exterior material. Vemos um exemplo deste fato quando notamos como a ciência e a tecnologia do Ocidente progrediram rapidamente depois da deusa da razão foi entronizada na Europa. Todavia, é igualmente certo que não vimos um tal progresso rápido no nosso entendimento do homem por meio dos esforços da psicologia materialista. Só recentemente, quando a razão e o intelecto foram compensados pela ênfase na experiência, no sentimento e na intuição, é que alguns ramos da psicologia começaram a fazer progressos na compreensão da natureza interior do homem. Até agora, a aplicação de uma análise puramente intelectual para se chegar à compreensão do mundo interior da experiência não tem sido capaz de provar ou desaprovar coisa alguma acerca das questões fundamentais filosóficas ou religiosas da vida que formam a base da estrutura psicológica de qualquer pessoa. O positivismo lógico é a manifestação extrema e o resultado lógico da abordagem analítica, da qual se poderá dizer que está visando a um máximo de abstração com um mínimo de significado. E o que o homem precisa é de significado e a compreensão da necessidade de significado que tem o homem é indispensável para qualquer psicologia de saúde e unidade. O significado tem que vir de dentro, não de fora. Em vista disso, a abordagem analítica sozinha nunca ajudará o homem a satisfazer as suas necessidades mais profundas. O psicólogo Wilson Fandusen, em 1967, expressa basicamente a mesma ideia. Tudo isso virá a ser mais razoável se o mundo não for mais visto como um mundo físico abstrato, objetivo, uma individualidade separada, absolutamente impessoal. Esse mundo é uma construção conceitual conveniente para os físicos, mas grosseiramente inexada na psicologia das pessoas. O mundo pessoal, o único que cada um de nós conhece realmente, é o mundo pintado com as tonalidades de todos os nossos significados pessoais. O mundo se fecha quando eu durmo. O meu tempo se torna mais lento
quando eu estou entediado e se acelera quando eu estou envolvido. O mundo das pessoas é um mundo individual. O trovão e o relâmpago são belos para mim. Para você, eles são alguma outra coisa? Onde estão o trovão e o relâmpago impessoais e objetivos? Eles fazem parte dos eventos relatados que não significam muito para uma pessoa. O mundo objetivo e impessoal é um mundo com o qual ninguém se importa. O biólogo e antropologista Teilhard de Chardin, em 1936, também questiona a validade do chamado conhecimento objetivo. A verdade é simplesmente a total coerência do universo em relação a cada ponto contido nele. Porque deveríamos suspeitar desta coerência ou subestimá-la, justamente quando somos os observadores? Ouvimos falar continuamente a respeito de alguma forma de ilusão antropocêntrica, formando contraste com algum tipo de realidade objetiva. De facto, uma tal distinção não existe. A verdade do homem é para o homem a verdade do universo. Em outras palavras, ela é simplesmente verdade. A unidade e a coerência total da vida do homem e do universo referidas na citação de Chardin fornecem uma teoria concisa e elegante que apoia a abordagem da astrologia geocêntrica tradicional e, em essência, leva à correlação microcosmo-macrocosmo observada por autores da antiguidade. Para melhor elucidar como esta superênfase sobre a objetividade se desenvolveu, devemos mencionar aqui a teoria da personalidade de Jung. De acordo com Jung, há 4 maneiras primárias de conhecer, que ele chama de funções psíquicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Pensamento e sensação podem ser colocados juntos, pois o pensamento analítico é baseado principalmente em dados vindos do mundo exterior e apreendidos através dos sentidos. A intuição e o sentimento também podem ser colocados juntos, uma vez que estas funções têm origem dentro do indivíduo e não são totalmente condicionadas pelo meio sociocultural da época. O conhecimento obtido através da intuição e do sentimento é subjetivo e pessoal. Não podendo ser provado ou verificado objetivamente, já que estas 4 funções podem ser agrupadas em 4 abordagens distintas de conhecimento. Daqui para a frente falarei de pensamento e intuição para indicar cada grupo. A faculdade do pensamento funciona através da classificação sistemática e da discriminação dos factos que são, então, arrumados em certos padrões de acordo com o tipo de lógica empregada. A lógica, desnecessário dizer, é acentuadamente diferente para diferentes pessoas. Por outro lado, a faculdade da intuição proporciona ao indivíduo uma penetração imediata no funcionamento do sistema global que está sendo analisado e uma percepção do funcionamento desse sistema. A intuição é basicamente o poder do mundo, da percepção direta e o conhecimento imediato, um poder que contorna, transcende ou penetra através de funcionalismos mais lento do intelecto limitados pela lógica. A ciência moderna esqueceu completamente a função intuitiva que há no homem, talvez pressupondo que a intuição seja apenas um pensamento prejudicialmente colorido por sentimentos pessoais.
Na realidade, porém, a intuição é um tipo de percepção plenamente consciente, enquanto que o sentimento emana de raízes vagas e inconscientes. No homem, a função intuitiva está estreitamente relacionada com a função estética, pois a perfeição do conhecimento vista na grande arte nasce de uma percepção intuitiva da ordem e da harmonia e de um conhecimento interior que é atingido quando transcende o pensamento racional. Pela própria natureza da intuição, a linguagem da arte é mais adequada para a sua expressão do que as teorias abstratas ou a matemática, conforme White, em 1954, escreve no seu Ascent on Form. A percepção intuitiva, expressada de forma não verbal, alcança uma esfera de experiência muito mais vasta do que aquela que os símbolos verbais e algébricos da linguagem e da matemática jamais poderiam atingir. Goethe, em 1954, o grande poeta alemão, expressou a sua preferência pelo grande alcance da percepção intuitiva desta maneira. Gostaria de falar com a natureza totalmente em desenhos. Na construção de uma psicologia que lida principalmente com pessoas e experiências pessoais, a faculdade intuitiva tem uma importância fundamental, pois, conforme escreve o psicólogo Wilson Fandusen em 1967, eu não brigaria com ninguém que afirmasse ser a linguagem do novelista, do poeta ou do musicista, mais próxima da qualidade da experiência humana do que a linguagem dos psicólogos. A tal citação deveríamos aduzir o facto de que a linguagem simbólica da astrologia está ainda mais próxima da qualidade da experiência humana do que a linguagem comum dos psicólogos. Ao tentar entender a faculdade da intuição, devemos compreender que as atividades imaginativas e intuitivas da mente não são meros subprodutos da análise e da lógica dominadas pelos sentidos, pois vemos que as pessoas verdadeiramente criativas muitas vezes ameaçam a ordem social, os valores e os modos de pensar que deram origem a elas. Daí, se estas pessoas não obtiveram os seus vislumbres por meio de um treinamento nas instituições sociais oficiais e por meio de padrões socioculturais de onde vem esta criatividade, devemos responder que a função intuitiva no homem é a fonte original de todos os vislumbres novos e de toda a imaginação. O intelecto é condicionado por muitos fatores, mas a intuição, por tal da inspiração, parece ter uma liberdade relativa. Vamos agora expor a distinção entre as diferentes abordagens do conhecimento. A linha A, suposição, pensamento, causalidade, intuição, não necessariamente causal, correspondência dentro do todo. A linha B, alvo, pensamento, discriminação e classificação, intuição, síntese e ordem. A linha C, natureza dos conceitos resultantes, pensamento, estática, intuição, processo e mudança organizada. A linha D, maneira de proceder, pensamento sistemático, intuição imediatista, sincronisticamente. A linha E, linguagem, pensamento qualitativa, matemática ou palavras exatas, intuição qualitativa, sentimento visual, artística. A linha F, orientação, pensamento, problema,
intuição, mistério. A linha G, campo de estudo, pensamento, conteúdo e pormenores do sistema total. Intuição, o sistema total e a forma e padrão do todo. A linha H, unidade de linguagem. Pensamento, sinais, intuição, símbolos. A linha I, domínio de utilidade. Pensamento, mundo exterior, material. Intuição, mundo interior, psíquico, espiritual. Pelo exposto acima, parece que, enquanto o intelecto pode revelar os segredos da vida exterior e as atividades da matéria, a intuição revela os segredos da vida interior e o campo de experiência pessoal. Para uma ciência abrangente da psique, o ideal seria a fusão dos dois. Mas uma psicologia que adota como o meu principal campo de estudo a vida interior do homem e o significado da sua experiência, a função intuitiva não só deve ter um lugar, mas de facto deve ser aceita como a abordagem fundamental para a compreensão mais profunda e satisfatória do ser humano. Isto é assim porque a experiência subjetiva das pessoas é por natureza qualitativa. A abordagem do pensamento analítico já tem a linguagem quantitativa da matemática para descrever as suas descobertas, mas a abordagem intuitiva não teve até agora nenhuma linguagem compreensível e aceita por todos para representar as descobertas qualitativas realizadas em seus domínios. A astrologia é justamente essa linguagem, pois é necessária para descrever a experiência e a singularidade do ser humano de forma útil e compreensível. Embora uma pequena percentagem da instituição académica e científica aceite a astrologia como uma resposta necessária, isso, quando chegam a reconhecer essa necessidade, uma grande parte da população foi atraída naturalmente para a maneira astrológica de ver as coisas e de compreender a sua experiência. Em outras palavras, para as artes curativas, medicina, psicologia, psiquiatria, etc., a astrologia pode ser mesmo que a tabela periódica é para a química. Zipporah Dobbins, em 1971, uma psicóloga que trabalha pela integração da astrologia e da psicologia e que na sua clínica usa a astrologia como instrumento fundamental, chama a astrologia de o maior vislumbre tido pelo homem,